escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais esse domingo para uma aula de escola dominical. Infelizmente ainda de forma virtual, online, né, por conta aí do aumento dos casos de transmissão, mas de qualquer modo a gente está aqui para mais uma lição, né, da nossa revista, né, a revista Território Team, A Volta para Casa, o Retorno do Exílio da Babilônia, uma viagem pela história da redenção, parte 4. E hoje nós vamos estar trabalhando com a lição de número 3, cujo título é O Cuidado do Bom Pastor. Né? A revista é muito boa, né? Uma revista espetacular, com lições profundas, né? Sobre esse período que é o retorno do exílio da Babilônia. Né? A gente está tendo estudos em cima de textos de Ezequiel. Né? E hoje nós vamos estar tendo como texto básico, lá em Ezequiel, capítulo 34. Na verdade, se você olhar a revista, o texto base é todo o capítulo 34. Né? Nós não vamos ler o capítulo aqui, mas fica aí a recomendação para que vocês em casa leiam todo o capítulo 34 do livro de Ezequiel. Aqui nós vamos estar lendo 4 versículos, né, que de certo modo sintetizam a ideia principal da lição, a ideia básica da lição. Diz assim o texto: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Então aqui a gente vê um texto de Ezequiel falando, né, sobre Deus, né, como aquele que vai ser o pastor. Né? E a gente vai entender o contexto, né, por que dessas palavras. Né? Como eu falei, nós lemos aqui os versículos 11, 12, 15 e 16. Né? Qual a razão de Deus, através do profeta, estar falando isso? Né? Que ele, o próprio Deus, procuraria as suas ovelhas. Né? Ele como um pastor que busca o seu rebanho. Né? A gente vai entender isso, né, no decorrer da lição. E para a gente que compreender que os nossos objetivos hoje, nossos alvos, né, é saber que os maus pastores do povo de Deus são identificados e punidos pelo Senhor que cuida do seu rebanho. Né? A gente vai ver que o texto alerta justamente para a existência de maus pastores em Israel. Né? Esses pastores, obviamente, são identificados, né, e são punidos pelo próprio Senhor. Né? O Senhor que é o dono, né, do rebanho, aquele que é o pastor que efetivamente cuida do rebanho e que possui as ovelhas. E também a gente tem como objetivo ser grato pelo cuidado e amor de Deus por seu povo. Né? A gente vai ver que Ezequiel aqui vai apontar problemas com a liderança de Israel, né, com o descaso dessa liderança num tempo específico aqui, que é o tempo do exílio, do retorno do exílio da Babilônia. Ezequiel está falando, obviamente, para um contexto histórico específico. Né? Então, existem ali líderes que são responsabilizados pelo profeta, né, pelo seu descaso para com o povo a quem eles deveriam cuidar. Né? Mas o próprio texto também nos traz a esperança, né, de que o nosso Deus é aquele Deus que é o pastor verdadeiro, que cuida de nós. A gente vai ver isso, né, no decorrer da lição. Né?
E um contexto que eu já trouxe em aulas passadas, né? Só para a gente relembrar, né, o momento histórico em que Ezequiel está falando aqui, é a queda do Império Assírio e a ascensão do Império da Babilônia, né? Como eu falei na primeira aula, né, a Assíria havia dominado o reino do norte, né? Judá, que é o reino do sul, não havia sido dominado pelo Império Assírio, e aí posteriormente o Império Assírio cai, né? Surge obviamente um império mais forte, que é o Império da Babilônia, que domina todo o Império da Assíria e portanto o reino do norte, mas também domina Judá, né? E Ezequiel fala justamente nesse momento, né, em que Judá está, né, não só Judá, mas também o reino do norte, estão sob o domínio da Babilônia, né? E a mensagem do texto base, né, o capítulo 34 de Ezequiel, uma mensagem que é dirigida aos líderes, pastores de Israel e as ovelhas, né? Uma coisa importante aqui é que a expressão pastores, que é utilizada aqui no Antigo Testamento em geral, se refere, né, quando a gente tem esse contexto político e religioso, não se refere apenas a pastores no sentido teológico, né? Aquele pastor que cuida da igreja, não é nesse sentido, né? Um líder religioso apenas, né? Aqui a palavra pastor significa líder, inclusive no sentido político, né? Então a mensagem de Ezequiel é dirigida para os líderes políticos, né, e para os líderes religiosos, mas não somente a esses, né? Como é uma mensagem que traz juízo e esperança, né, é uma mensagem que traz juízo a esses pastores, né, mas é uma mensagem que traz esperança às ovelhas, né? A gente pode ver lá Ezequiel 34:2, né, justamente essa ideia expressa, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize assim, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Né? É interessante que a gente começa a ler o texto, a gente percebe que certas questões, certos fatos, certos comportamentos, né, não são muito diferentes do que nós vemos nos líderes evangélicos do Brasil de hoje, né? Pastores de si mesmos, líderes televisivos, né, que apacentam a si mesmos, né, e que são cuidados por mamon, pelo dinheiro, né, e que se esqueceram, portanto, do seu papel como líderes que devem pastorear a Igreja de Cristo, né? Então a gente vê que no texto, através de Ezequiel, o Senhor repreende os pastores de Israel e promete levantar o pastor ideal. A gente vê então, portanto, um cuidado com os lobos, né, travestidos de pastores, né? A mensagem de Ezequiel é uma advertência aos líderes, né, pois não conseguiram cumprir sua função pastoral corretamente. A gente vai ver que esses líderes haviam buscado seus próprios interesses, né, buscado a satisfação das suas próprias necessidades, né, em detrimento do rebanho, né. Haviam sido, portanto, pastores negligentes com o cuidado para com o rebanho. E a gente vê também que a liderança do verdadeiro pastor, a mensagem de juízo para os péssimos líderes, é uma palavra de esperança para as ovelhas. Porque, e a gente tem que sempre ler a Bíblia sob essa perspectiva, né? Quando há juízo, também há uma mensagem de esperança. A Bíblia não deixa sem uma mensagem de esperança, né? Então há uma mensagem de juízo para os péssimos líderes, mas que ao mesmo tempo é uma palavra de esperança para as ovelhas, porque Deus haveria de levantar aquele que seria o pastor ideal. Então, quem são esses pastores a que se refere Ezequiel 34? Né? E a gente vê lá que são aqueles que cuidam deles mesmos, né? Pastores de si mesmos, né? Lá no versículo 2. Né? Não tomam conta das ovelhas, versículos 2 e 3. Né? Comem gordura, vestem-se de lã e matam as ovelhas para comer. Ou seja, ao invés de eles cuidarem das ovelhas, né,
eles espoliavam as próprias ovelhas, tiravam a lã das ovelhas, né, e as matavam, né, para se alimentar. Portanto, pastores que destruíam suas próprias ovelhas. A gente vê isso lá no versículo 3 do capítulo 34. Né? São aqueles que não cuidam das fracas e doentes. Né? O interesse dessas pessoas, né, é com aquilo que lhes diz respeito tão somente, não com a dor do outro. Como eu falei, é uma situação muito comum que a gente vê hoje nos líderes religiosos evangélicos no Brasil, né, preocupados com o seu nicho político, né, com o seu curral eleitoral, né, e deixam, portanto, de efetivamente cuidar das ovelhas que são fracas e doentes, né, acabam se tornando pedra de tropeço para elas. Né, isso a gente vê lá no versículo 4. Né. Esses pastores também não buscam as desgarradas nem as perdidas. Ou seja, são pastores que não estão nem aí com suas ovelhas. Dane-se as ovelhas. Se elas se perderam, é problema delas. É problema delas. Não é um problema ao qual o pastor tem responsabilidade. Eu não cuidei, não pastoreei essas pessoas, então eu não tenho que ir atrás e buscar essas desgarradas. Né? Isso é um sintoma problemático, né, desses pastores, desses falsos pastores que Ezequiel nos apresenta aqui no capítulo 34. Né? Porque o verdadeiro pastor, né, como diz lá o Evangelho, é aquele que deixa as 99 e vai em busca daquela que está desgarrada. Né? Não importa quem esteve antes à frente do rebanho. Né? Se a ovelha pertence ao aprisco do Senhor, o pastor ele vai em busca das desgarradas. Né? Mas esses pastores não são assim. Né? E são pastores que dominam com violência e crueldade. A gente pode também acrescentar aqui, contextualizando para a nossa realidade, dominam através da ignorância. Né? Quantos pastores no Brasil, bispos, apóstolos, né? Esse povo gosta muito de título, né? Não se valem, né, da ignorância alheia. Não teve o pastor Valdomiro que queria vender feijões mágicos para curar a Covid? Né? E os amuletos mágicos que a Universal vende? Quer dizer, dominam com violência, dominam com crueldade, mas dominam com ignorância também. Esses são os pastores a quem Ezequiel está dirigindo a palavra. Né? Quem são as ovelhas? Porque aí a gente tem, de um lado, os pastores e nós temos as ovelhas. Né? As ovelhas, segundo o texto, são aquelas que são exploradas. A gente vai ver isso lá no versículo 3 do capítulo 34. Né? São aquelas que permanecem doentes. Né? E aqui é um detalhe importante. Né? Infelizmente, a gente tem no Brasil, no meio evangélico, aquela ideia tosca de que o crescimento evangélico no Brasil ia significar, ou ainda vai significar, uma melhora do país. Né? E os evangélicos estão crescendo de forma muito rápida, né? E o Brasil tem piorado. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o texto aqui fala, e a gente vai ver isso, para aqueles que são ovelhas de verdade. Né? Ser ovelha de Jesus não é pertencer a uma igreja. Né? Não que a gente não tenha que participar das reuniões da igreja, não tem que ter comunhão. Né? A comunhão ela faz parte da vida cristã, e ela não pode ser deixada de lado. Né? Hebreus nos fala isso, né? A gente não pode deixar de congregar como é costume de alguns. Né? Mas a gente não pode tornar vida cristã como sinônimo de ir na igreja, pertencer a uma comunidade religiosa. Isso é um dado sociológico. Né? Sociologicamente, eu sou protestante. Né? E aí eu tenho que pensar que, sobre a ótica bíblica, um dado sociológico é insuficiente. Né? O ser cristão tem que ser um dado espiritual, real na minha vida. Né? Então aqui Ezequiel não está falando para todos aqueles que
fazem parte de uma comunidade sociológica, mas aqueles que efetivamente são ovelhas, né? E essas ovelhas que pertencem, a gente vai ver que essas ovelhas não pertencem a esses pastores e a esses líderes maus, né? Essas ovelhas pertencem ao Senhor, né? Essas ovelhas são exploradas, né, por esses falsos pastores. Elas permanecem fracas e doentes. Por quê? Porque aqueles falsos pastores se alimentam da sua gordura, da sua lã, né? Sugam a força dessas ovelhas, mantendo elas fracas e doentes, né? Como é que eu consigo vender feijões mágicos, né? A menos que eu mantenha as minhas ovelhas fracas espiritualmente, incapazes de enxergar que não existem ferramentas e instrumentos mágicos para a cura, né? Essas ovelhas, elas ficam espalhadas, desgarradas, ficam perdidas, né? Você vai, eu não sei aqui quem de vocês já teve a oportunidade, mas eu já fui em igrejas muito grandes, em que as pessoas não se conhecem, né? Então ali você tem um monte de pessoas, milhares de pessoas, às vezes, juntas em um lugar, mas elas estão sozinhas, não há comunhão, há apenas um ajuntamento social, numérico, né? Não há, portanto, a preocupação desses pastores em criar um ambiente de comunhão entre os irmãos, né? Um ambiente de comunhão que vai acabar exigindo, obviamente, o serviço pelo outro, a entrega pelo outro, né? E aí o culto ele vira simplesmente um espetáculo, né, em que eu vou lá, vou consumir questões teológicas, né? Eu sou um mero consumidor e depois eu vou embora, eu não tenho responsabilidade com ninguém, né? Então, essas ovelhas, né, elas ficam espalhadas, elas ficam desgarradas, ficam perdidas, mesmo que estejam juntas, né? E é lógico que elas se tornam presas fáceis para animais selvagens, né? Quer dizer, se essas ovelhas estão dispersas, né, elas estão frágeis, né? Estão ali desprotegidas a qualquer ataque de espoliadores. Mas a gente vê no texto que Deus vai julgar esses falsos profetas, né? De toda essa situação que muitas vezes a gente fica indignado, a gente tem que entender que Deus vai julgar, vai haver julgamento. É isso que Ezequiel nos fala. Ezequiel 34:10 diz assim: diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Então, haverá sim um julgamento. Isso não vai ficar impune, né? Como o texto fala aqui, né? Demandarei as minhas ovelhas, né? Esses pastores estão cuidando de ovelhas que pertencem ao Senhor, né? De ovelhas que custaram nada mais, nada menos do que o sangue do Cordeiro. Então há muita responsabilidade por trás. E Deus vai julgar esses falsos pastores. Deus também vai cuidar do seu povo, né? A gente vê que há um julgamento, né, dos falsos pastores, mas também há a promessa de cuidado, né? Diz lá Ezequiel 34:13: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Quer dizer, aqui é uma promessa, obviamente, que a gente tem que ler a partir da realidade histórica, né? A promessa de que o povo voltaria do exílio da Babilônia, né? Mas que também é uma promessa que se aplica no aspecto espiritual à igreja, ao reino, né? E aí o texto continua: apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Então Deus traz juízo aos falsos profetas, mas também traz promessa de cuidado do seu povo. E aí a gente vê lá em Ezequiel 34, 30 e 31, diz: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Quer dizer, uma declaração de que nós somos ovelhas de Deus, e que, mesmo sendo homem, né, homens sois, né,
nós temos aqui a afirmação categórica do próprio Deus de que Ele é o nosso Deus. Né? E lá em Ezequiel 34, 26, voltando um pouquinho, diz: delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Expressão do cuidado de Deus, né? Aquele que faz descer a seu tempo, a seu momento exato, a chuva de bênçãos. Né? Então haverá uma identificação dos opressores, né? Como a gente viu, palavras de juízo são endereçadas aos bodes e às ovelhas. Se você pegar lá ovelhas gordas, se você pegar lá em Ezequiel 34, 17 e versículos seguintes, né? Você vai ver essas palavras endereçadas a esses bodes, essas ovelhas gordas, que foi um grande grupo de líderes de Israel que oprimiam os fracos. Né? Então, pessoas que deveriam cuidar do rebanho, mas ao contrário oprimiam aqueles que eram mais fracos. A gente vê lá Ezequiel 34, 18 e 19 dizendo o seguinte: acaso não vos basta a boa pastagem? Ele está falando justamente essas pessoas que tinham uma condição econômica e social mais privilegiada. Né? Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto. A gente viu há pouco tempo aí muita gente defendendo que fossem entregue ossos para pessoas com fome comer. Né? E que essas pessoas, pessoas vendendo osso. Né? Quer dizer, é isso que Ezequiel está falando. A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, né? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés. Quer dizer, eu bebo a água límpida, e aí eu vou lá, depois que eu bebi, eu turvo a água para que os mais fracos bebam. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Esses são os opressores. Pessoas que vivem na riqueza, que comem da gordura das ovelhas, que se vestem da lã dessas ovelhas, e que não têm nenhuma empatia e dignidade para com a pobreza, com a miséria do outro. Que se alegam e justificam em entregar o resto para os outros, aquilo que sobra. É uma condenação muito clara quanto a isso, muito clara, que a igreja muitas vezes tem negligenciado, o cuidado para com os famintos, o cuidado para com os pobres, o cuidado para com os mais fracos. Aqui há uma afirmação muito contundente de Deus através do profeta Ezequiel, dizendo que isso é um absurdo. Vocês estão dando às minhas ovelhas, elas pastam aquilo que vocês pisaram e bebem aquilo que vocês turvaram com os pés. Então a gente vê que além de terem do bom e do melhor, esses líderes queriam que os mais pobres não tivessem nada. Não basta simplesmente ter riqueza. Eu sou rico, mas o que satisfaz meu coração, porque eu sou um servo de Mamon, do diabo, o que satisfaz meu coração não é simplesmente eu ter muito, mas é que os outros também não tenham nada. E a gente vê muitas vezes pessoas na igreja justificando a pobreza. A pobreza não é bíblica, porque ela atinge a dignidade da pessoa humana. E, portanto, ao atingir a dignidade da pessoa humana, ela acaba ferindo a própria ideia bíblica de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ezequiel, aqui como em qualquer outro lugar na Bíblia, não está falando contra a riqueza, não. Não é essa a leitura. Mas o que Ezequiel está colocando é que nós não podemos tolerar que alguns tenham muito, e outros tenham nada. Se você é uma pessoa que acompanha um pouquinho do que acontece no mundo, eu espero que você, como adolescente, seja alguém ligado nas coisas. Você certamente leu essa semana que as pessoas mais ricas do mundo ficaram, se eu não me engano, 1 trilhão e 600 bilhões de dólares mais ricos. Se eu não estou equivocado em termos de números. Mas é um valor assim absurdo. Então a gente tem aí inúmeras pessoas tendo nada e outros no meio de uma pandemia,
né, no meio de uma situação difícil, ficando absurdamente mais ricos. Né? Numa situação dessa, a riqueza ela é imoral. Né? Ela é totalmente imoral, porque ela fere toda a ideia de que nós temos que ter um respeito, né, e cuidado para com o outro, com a dignidade do outro. Porque o outro foi feito a imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Né? E, portanto, são dignos, né, de ter o mínimo necessário para uma vida cheia de dignidade. Né? E aí Ezequiel 34:20 diz: por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Né? Aqui a palavra de Ezequiel não é uma palavra contra a riqueza em si. Como eu falei, a riqueza em si é um dado amoral. Né? O problema aqui é quando nós temos uma riqueza tamanha que conviva com a falta de dignidade praticamente absoluta. Né? E aí Ezequiel aqui nos fala: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Essas ovelhas que buscam o bom e do melhor, em detrimento daquele que é mais fraco. Né? Mas Ezequiel também fala que todo esse juízo, toda essa identificação dos opressores, todo esse cuidado de Deus para com o seu povo, né, no seu momento certo, né, ele também se dá pela apresentação daquele que é o verdadeiro pastor. Quer dizer, o objetivo todo, né, não é simplesmente apontar os falsos pastores, mas é também falar que há um pastor verdadeiro que vai surgir. Então, a gente tem que o cuidado do Senhor com o seu povo, ele vai se concretizar pela escolha de um novo pastor que vai liderar o seu rebanho. Ezequiel 34:23 diz: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. Então há a promessa de que será levantado um pastor verdadeiro. Né? E quem seria esse pastor? Né? A gente vê que Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Ezequiel 34. Embora ali se fale, né, em Davi, a ideia aqui é evocar uma figura histórica, Davi, que foi rei de Israel e que foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, e que é uma figura, um tipo de Jesus. Ou seja, toda a mensagem ali aponta para Jesus. Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Ezequiel 34. Quem que é o nosso pastor? O próprio Jesus falou isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê ver o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quer dizer, a gente vê aqui o relacionamento desse bom pastor que conhece as ovelhas e elas o conhecem como pastor do mesmo modo que o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. E o texto fala que Jesus é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Portanto, é um pastor que não foge das suas responsabilidades, não foge do seu papel em cuidar e proteger o seu rebanho. E aí a gente tem, obviamente, no Ezequiel, uma promessa de uma aliança, uma nova aliança. Farei com elas, com as ovelhas, aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. E aí, para a gente terminar, para concluir, eu trouxe aqui o Salmo, o versículo 3 do Salmo 100, diz o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém.